Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula vamos falar um pouquinho sobre a multiplicação e divisão por números naturais. Essa aula é muito importante para você, aluno que está no quinto ano do ensino fundamental e que precisa resolver as questões que estão lá no seu plano de estudo tutorado, ou seja, lá no seu PET de número 3, semana de número 1, ok? E para essa aula, nós teremos como unidade temática os números e o conteúdo relacionado, multiplicação e divisão de números naturais. Primeiro ponto importante que você tem que entender é o seguinte, que os números naturais, por assim dizer, na matemática, os números naturais, surgiram naturalmente com a necessidade de contar, ok? Com a necessidade de contar. E aí nós temos algumas operações que podem ser feitas com esses números, operação de adição, operação de subtração, operação de multiplicação e também operação de divisão, tá bom? Então vamos lá. Falando um pouquinho sobre a multiplicação inicialmente. O que seria uma multiplicação, professor? Acompanha comigo na tela aqui a definição, para você conseguir entender de forma tranquila. Ó. Multiplicar significa expressar o aumento de quantidades. Realizamos a multiplicação com a finalidade de reduzir a operação da adição. Sendo assim, a multiplicação é uma ferramenta matemática que possibilita a redução de cálculos numéricos da adição. Olha só, para você entender um exemplozinho bem prático aqui, ó. Aqui nós temos uma soma, não é isso? E nesta soma nossa, nós temos aqui os seguintes números, ó, 5 mais 5 mais 5 mais 5. Estamos somando o mesmo número quantas vezes? 1, 2, 3, 4 vezes, não é isso? Mas antes, me ajuda aqui, ó, 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 5, 20. Muito bem. Então, 5 mais 5 mais 5 vai dar 20. Perceba que nós estamos somando o número 5 quantas vezes? 4 vezes, não é isso? Então, eu posso utilizar esse símbolozinho aqui, ó, para representar a multiplicação, onde eu tenho que 4 vezes 5 é a mesma coisa que eu somar o 5 quantas vezes? Vou somar o número 5 4 vezes, ok? Então, 5 mais 5 mais 5 mais 5 é 20. Então, 4 vezes 5 vai dar 20. Muito bem. 4 vezes 5 é 20. Vamos pegar um outro exemplo para ficar bem prático para você. Olha só, eu tenho o número 10 ali, ó. 10 mais 10 mais 10, não é isso? Onde eu tenho que 10 mais 10 é 20, mais 10 é 30. Muito bem. Ou seja, o 10 está aparecendo quantas vezes? Ora, professor, o 10 está aparecendo 3 vezes. Então, eu posso afirmar que 3 vezes 10 é igual a 30. Muito bem. Então, falamos um pouquinho aqui sobre a multiplicação, tá bom? E agora nós vamos falar um pouco também sobre a divisão. No caso da divisão, é importante você entender que a divisão é o ato de dividir, ok? Em partes iguais para todos. O número que está sendo dividido em partes iguais é chamado de dividendo. O número que indica em quantas vezes vamos dividir é chamado de divisor. O resultado é chamado de quociente. O que sobra é chamado de resto. Então, eu tenho esses pontos aqui que é importante. Normalmente, quando vamos dividir, nós utilizamos um processo prático, que é o processo que a gente chama de divisão euclidiana. Por exemplo, quando eu escrevo o número, ó, 21 dividido por 3, ok? Perceba que eu passei esse traço aqui, eu tenho um número antes e tenho um número depois aqui, ó. Então, eu posso representar da seguinte forma, olha só. Então, eu tenho aqui, vou ter um número aqui antes, não é isso? E esse número que vem aqui, ele recebe o nome. Ele é chamado de dividendo, ok? Vou ter também outro número aqui, ó. O número que vem escrito aqui, ele também recebe o nome. Ele é chamado de divisor. Ao passo que o número que nós teremos aqui, ó, também recebe o nome. Ele é chamado de
quociente, tá bom? E finalizando aqui, teremos também um número aqui, ó. E esse número que vier aqui, nós iremos chamá-lo de resto, ok? Então, dividendo, divisor, quociente e resto. Para você entender como que funciona a questão da divisão, nós vamos pegar o mesmo número que eu falei com você, ó, 21 dividido por 3. A ideia aqui funciona assim, ó. Nós vamos pensar no número que multiplicado pelo divisor, quem é o divisor? 3, vai ficar próximo ou igual ao número que está aqui. O número que está aqui ele é chamado de dividendo, ok? Então, que número que eu multiplico pelo divisor que dá próximo ou igual ao número que está no dividendo? No dividendo. Nesse caso aqui, perceba que o número que a gente vai utilizar é justamente o número 7, não é isso? Porque se eu multiplicar o 7 vezes 3, ok? 7 vezes 3 vai dar quanto? Isso, muito bem. 7 vezes 3 vai dar 21. Onde eu subtraindo 21 menos 21, o resultado aqui dá 0. E esse valor como resultado 0 é o que nós chamamos de resto, não é isso? É o que nós chamamos de resto. Muito bem, certinho. Então, voltando aqui, ó, dividendo, ok? 21, divisor, nesse caso, é o 3, quociente é o 7, e o resto, nesse caso, é o número 0. Daí, nós podemos, então, concluir o seguinte, que quando dividimos o número 21 por 3, encontramos quociente 7 e resto igual a 0. Ou seja, quando a divisão fornece o resto igual a 0, ela é uma divisão exata, ok? Então, quando o resto for igual a 0, nós temos uma divisão exata. Vamos pegar agora um outro exemplo. Por exemplo, eu vou pegar aqui o número 14, e vou dividir pelo número 5, tá bom? 14 dividido pelo número 5. 14 está no dividendo, o 5 está no divisor. A pergunta é, que número que eu multiplico por 5 para dar próximo ou igual ao número 14? Ora, o número que eu multiplico por 5 para dar próximo ou igual ao número 14 tem que ser necessariamente o número 2, não é isso? Onde 2 vezes 5, então no quociente aqui coloquei o número 2, confere? Então 2 vezes 5 vai dar o número 10. 14 menos 10, 4. Então, 14 é o dividendo, 5 é o divisor, 2 é o quociente e 4 é o resto. Muito bem, 4 é o resto. Daí, nós podemos concluir que quando dividimos o número, não é isso? 14 por 5, encontramos quociente 2 e resto igual a 4, não é isso? Então, quando dividimos 14 por 5, encontramos quociente igual a 2 e resto igual a 4. E quando a divisão fornece o resto igual a 4, ela não é uma divisão exata. Então, nesse caso aqui, a divisão não é exata. Muito bem, tranquilo. E aí, gostou da nossa aula? Nós vamos finalizar a nossa aula por aqui. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, espero que você tenha aprendido os conceitos que nós utilizamos aqui. Agora você tem totais condições de resolver as questões que estão no seu plano, no seu PET, ok? Estão aí as questõezinhas que estão aí no seu plano de ensino tutorado, plano de estudo tutorado, semana de número 1, PET de número 3. Bacana? Se você não deixou o seu like, ó, deixe o seu like para poder fortalecer o nosso canal. Se você é novo por aqui, se inscreva, ative o sininho das notificações. Vou deixar aqui na tela para você as minhas redes sociais, caso você queira seguir. E aguardo você numa próxima oportunidade, onde poderemos estar juntos novamente, ok? Ó, tchau, tchau e fui! Até a próxima!